aí. Então, nos fala um pouco sobre as pequenas histórias. E é um livro de ficção ou de crônicas? Eu entendo que nós, enquanto seres humanos, estamos sempre voltando, né? Parece que temos essa programação está conosco, né? E me parece que é um retorno seu aos cenários da cidade. Seria Macaíba, ou o cenário de uma cidade vivida? Bom, de uma forma mais objetiva, né, é um livro de ficção, é um livro de contos, né? De uma forma mais subjetiva, eu queria trazer aqui uma imagem que eu vi num livro que eu li há poucos dias, de um conterrâneo nosso chamado Stephen King. É conterrâneo nosso porque ele é do Maine, né? E aí tem aquela história de que o Maine é o estado irmão do Rio Grande do Norte. Então, quando eu terminei de ler o livro, né, eu me toquei, esse cara é nosso conterrâneo, é um intelectual conterrâneo a mais que eu estou conhecendo. Ali o livro ali, um livro excelente, né? Para quem quer se meter a escrever, ou para quem gosta de ler simplesmente, para quem gosta do processo da escrita. Esse livro realmente é um livro muito bom, porque não é um manual, é um livro de um escritor, né, falando sobre o processo de escrita conjugado ao processo de viver. E é das páginas iniciais dele que eu tiro uma imagem, uma metáfora que eu acho muito rica, para explicar, né, por que as pessoas querem escrever, por que as pessoas gostam de escrever, por que as pessoas buscam escrever. Ele diz o seguinte, né? Um livro, o conteúdo que você narra em um livro, na verdade é um fóssil, né, que está dentro de você. E você desencava esse fóssil, né? E desencavar um fóssil não é um processo fácil, né? Quem já se meteu a escrever um livro, qualquer que seja, de qualquer tipo, de qualquer conteúdo, de qualquer gênero ou estilo, né, sabe que tirar um livro de dentro, ele mexe com você de todas as maneiras possíveis. É um processo prazeroso? Sim, mas é um processo também masoquista e meio sádico, né? A gente é sádico contra nós, a gente é masoquista, né, por nós próprios, porque por mais simples que seja o livro, por mais divertido que o livro seja, ele vai rebuscar os fósseis que estão multifacetados dentro da gente, né? Então, tirar esse fóssil dá muito trabalho. A gente às vezes quer usar uma chibanca, quer usar uma enxada, né? Quer usar depois a gente começa a ver que desse jeito a coisa não sai, porque antes de você terminar de tirar o fóssil, ele vai estar destruído e você com ele. Aí você começa a pegar um canivete, um martelinho pequeno, depois você vai para uma escova grande, e até pegar uma escovinha de dente bem fininha para ir limpando aquelas partes do fóssil, até você expô-lo, né, para o seu pretenso leitor. Então, na verdade, escrever um livro, para quem não quer, não pensa em ganhar dinheiro, pensa apenas em escrever um livro, como o próprio Stephen King diz, né? É mais um processo de liberação desse fóssil que está dentro de você. Eu digo isso porque esse livro ele se passa em Macaíba, mas as histórias não são verdadeiras. Os personagens, sim, né? Os personagens são todos verdadeiros, todos existiram, né? Ângela é minha conterrânea, é minha contemporânea, embora bem mais jovem do que eu. Ela, abrindo o livro, ela vai se deparar com figuras que eram parte da nossa infância. E eu comecei a contar comecei a criar essas histórias a partir desses personagens, porque eram personagens que povoavam a cidade, povoavam a nossa infância, nos metia medo ou nos atraíam, né? Porque eram figuras muito interessantes. Mas evidentemente que o negro charuto, que era uma figura, né, que eu gostava de ver, porque era um senhor de idade, que tinha era uma figura elegante, né, embora um homem simples, de origem humilde, foi administrador de uma pedreira, né, mas era um homem que tinha um porte elegante, um trato elegante, né, e me ensejou criar uma história
Nunca ouvi nenhuma história dele, né? Só me atraía aquele porte elegante com que ele cruzava as ruas, com que ele cumprimentava as pessoas, fossem os mais velhos da idade dele, ou fossem crianças como eu era, né? E fui tantas vezes cumprimentado por ele. E tinha uma coisa muito interessante dele, que ele tinha aqui não podia nem se chamar de bodega, era uma venda de cachaça, né? E era mais ou menos um terço dessa sala aqui, né? Era uma venda que tinha muitas prateleiras, muitas garrafas vazias, cobertas de poeira e de teia de aranha, e umas 4 ou 5 garrafas da bebida mais barata que tinha, e ele vivia disso ali. E essa pequena venda tinha sempre uma meia dúzia, 8 pessoas que estavam ali permanentemente, que também eram figuras muito interessantes, né? Tinha um que chamava-se Napoleão e se intitulava o Bispo de Braga, né? Era uma figura assim, baixa, gorda, sempre com a camisa aberta e uma barriga enorme derramada, né? Quando eu vi, pela primeira versão de Star Wars, quando eu vi Jabba the Hutt, se inspiraram em Napoleão, né? Aquela figura assim, realmente sapal, né? Com os óculos fundo de garrafa pendurado na ponta do nariz, e que tinha uma linguagem que ele criava, né? Com palavras de uma sonoridade muito rica, né? De um significado oculto, deveria ser fantástico, mas que ninguém nunca encontrou em dicionário algum, ninguém jamais ouviu outra pessoa falar, né? Mas ele entremeava o linguajar dele, né? Com aquelas palavras. Eu não lembro nenhuma palavra que ele inventou, que ele dizia, né? Eu ouvi muitas vezes, mas não lembrava, mas inventei aquelas palavras, tentei reconstruir palavras como ele falava. E ele nesse conto, por exemplo, que chama-se O Anjo Negro, em que eu narro um pouco da figura que era Charuto e da forma como ele teria, né, morrido, teria desaparecido, e eu pontuo com algumas frases, com algumas palavras de Napoleão. Então, estou dando aqui um exemplo de uma coisa, mas é isso. O livro é isso. São contos a partir de personagens que realmente existiram, né? Ou de algumas histórias muito vagas que eu ouvi, né? Mas eu não consegui reconstituir, né? Conversei há muitos anos, tentei reconstruir essa história com pessoas, mas as pessoas já não lembravam, né? Que é a história de uma prostituta que foi tirada do cabaré por um cabeceiro, um estivador, né? E se casaram, e numa crise de ciúme provocada por um fato talvez verdadeiro, talvez não, porque foi presenciado pela visão de um outro homem rude, rústico, né? Ele a matou de forma cruel. A história é verdadeira. Um cabeceiro, em determinado ano dos anos 40, tirou uma moça do cabaré, se casaram, moraram na rua do Cajueiro, né? E ele a matou. A única coisa que eu consegui reconstituir foi isso, e aí criei essa história, né? Agora, para ir fechar esse ponto e voltar aqui, quando a gente conta histórias que não nos dizem respeito direto, quando a gente fala de personagens que não são da nossa intimidade maior, são do convívio, mas não necessariamente da intimidade, a gente vai contar a história de pessoas, história de seres humanos, de homens, né? Tem um escritor famoso, todos nós somos humanos e nós nos reconhecemos, né? Quando falamos dos outros. Quando a gente fala de outrem, a gente termina encontrando pedaços dos fósseis, do fóssil que está dentro de nós, e a gente vai tirando e tendo muito cuidado de retirar. E esse livro tem pelo menos isso, de muita sinceridade, de muita vontade de tirar um fóssil e deixá-lo aí transformado nessas pequenas histórias. Aproveitando essa questão do processo criativo, né? E eu perguntaria também ao professor Marcos Medeiros sobre o seu processo criativo, se os fósseis também são retirados, né? Do seu eu é muito exposto. Eu acho que o
o escritor ele termina se revelando por inteiro, né, na sua ficção, na crônica, no uso da palavra e tudo. E fale também sobre essa sua inspiração, as suas buscas.